Por isso o tema da mensagem de hoje é: mesmo que você não veja, Deus está trabalhando. Mesmo que você não veja, Deus está trabalhando. João capítulo de número 5, versículo 17. A Bíblia diz: mas ele lhes disse. Ele quem? Ele quem? Ele quem? Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Vou repetir: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Feche os seus olhos. Senhor, te louvamos, bendizemos o teu nome. Tu és adorado aqui, Jesus. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado pela tua presença nesse ambiente e pela vida de cada um dos meus irmãos. Te pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração, ministrando a nossa vida. Por isso, Pai, nos dá espírito de sabedoria, de conhecimento e de revelação da tua palavra, em nome de Jesus. E só quem crê diz amém. O Evangelho de João foi escrito por João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago e discípulo de Jesus. Nós não temos a confirmação exata, mas estudiosos acreditam que João escreveu o Evangelho quando estava em Éfeso, entre 85 e 95 depois de Cristo. O objetivo era alcançar principalmente os gentios, ou seja, os não judeus e cristãos da segunda geração. João quis deixar registrado, mostrando claramente quem Jesus é, selecionando e registrando 7 milagres poderosos, assim revelando a divindade de Cristo, gerando fé e confirmando que Jesus é Deus. Agora, o contexto do texto que nós lemos vai falar que Jesus cura um homem. Um homem foi curado, porém foi curado no sábado. Os judeus perseguiam Jesus por causa disso, mas isso é uma outra história para uma outra pregação. Porém, o versículo que nós lemos contém a base do tema da mensagem que eu vou pregar. Ele diz que Deus está trabalhando. Ele diz que Deus está trabalhando. Vou repetir. O versículo vai dizer que Deus não está parado, que Deus não está dormindo, que Deus não está descansando. O texto que nós lemos vai dizer que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na sua casa. Deus está trabalhando no seu casamento. Deus está trabalhando na vida dos seus filhos. Deus está trabalhando na sua empresa. Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando. Por mais que você não veja, por mais que você não enxergue, Deus está trabalhando. Ô pastor, mas eu não estou vendo. Eu não consigo enxergar o trabalhar de Deus. Deus está em silêncio, nada está acontecendo, nada muda, tudo está igual. Irmão, deixa eu te dizer, Deus não trabalha apenas quando você vê, Deus trabalha sempre. Não é só quando você enxerga, não é só quando você percebe, não é só quando você vê. Deus trabalha sempre, inclusive está trabalhando na sua vida agora. A gente não consegue ver,
muitas das vezes não conseguimos enxergar. Tem horas que a gente está com os nossos olhos fechados e não enxergamos um palmo à frente de nós. Tem horas que a gente passa por algumas coisas, a gente vive algumas crises, vivemos algumas situações, nós não enxergamos nada, nos questionamos a Deus, questionamos as pessoas, mas a verdade é que ainda assim Deus está trabalhando, mesmo sem você ver, mesmo sem você enxergar, mesmo sem você perceber, Deus continua trabalhando. E tem coisas que não vai fazer sentido. Não procure respostas aonde Deus não vai te responder nada. Tem horas que não vai fazer sentido. Estamos orando, trabalhando em prol da terra prometida. Vimos um vídeo agora mostrando o mutirão, e é extraordinário. Só que a terra prometida é mais uma lição de Deus para mim e para você. Porque os irmãos que caminham com a gente, principalmente os líderes, nas nossas reuniões, a gente já falou tanto sobre a terra prometida. Não é essa que nós estamos pisando agora, outras que a gente achou que seria. Oramos, jejuamos, são anos buscando em Deus uma nova estrutura que possa comportar com mais excelência a igreja do Senhor. E durante todo esse tempo a gente sonhou com muitos lugares. Nós encontramos um terreno com um proprietário que iria construir do jeito que a gente gostaria que ele construísse. Fizemos projeto, achamos que seria lá, no final das contas não era lá, parou tudo, não deu certo. Achamos que seria aqui do nosso ladinho, na frente da Teca, quando a Veste Casa saiu daquele prédio. Achamos que era lá porque falava de uma profecia que nós havíamos recebido algum tempo atrás, e o lugar era muito semelhante com a profecia recebida. Nós oramos lá, nós derramamos óleo de unção lá e declaramos: aqui é nosso. Uma empresa alocou, não foi lá, e nessa jornada nos frustramos. Nessa jornada entristecemos o nosso coração. Deus, por que não deu certo? Por que as coisas não aconteceram? Por que as portas não se abriram? A gente questionou. Porém Deus estava trabalhando em silêncio. Nós não estávamos vendo, nós não conseguimos perceber, mas a verdade é que Deus tinha preparado algo muito maior, algo muito melhor, algo muito mais extraordinário. Assim é com a gente em outras áreas da nossa vida, assim é com você, no seu casamento, na sua empresa, na criação dos teus filhos. É desse jeito. Você acha que Deus não está fazendo nada, mas Ele está trabalhando em silêncio. Mas para nós é ruim quando Deus trabalha em silêncio, porque nós não queremos perder o controle de nada. Nós queremos ter tudo em nossas mãos. Nós queremos saber sobre o próximo passo, sobre o porvir. Mas mesmo que a gente queira saber, ter o controle, o fato é que Deus tem o controle em suas mãos. E mesmo que a gente queira ter o controle, Ele permanece com o controle nas mãos. E Ele está trabalhando. Mas pastor, eu não estou vendo, eu não estou enxergando. Deus está trabalhando. E saber que Deus está trabalhando
sem ver é um desafio terrível, porque nós queremos, o que nós queremos? O que nós queremos? Ver. Só que tem horas que nós não vamos ver. Agora, existem outros momentos que é pior do que esse, é pior do que não ver o trabalhar de Deus. Que momento é esse que é pior, pastor? Tem horas que parece que nós vamos perder a batalha, tem horas que parece que não tem mais jeito, tem horas que parece que não tem mais solução. Além de eu não ver o trabalhar de Deus, notícias ruins começam a chegar, problemas começam a acontecer, dificuldades começam a aparecer. Pior do que não ver o trabalhar de Deus é ver os gigantes se levantando contra nós. É extremamente desafiador. Só que tudo isso Deus permite que aconteça por uma razão. Qual, pastor? Te ensinar a desfrutar da presença dEle. Deus quer te ensinar a desfrutar da presença dEle. Porque desfrutar da presença dEle quando tudo está dando certo é uma coisa, dizer que confia nele quando portas estão se abrindo é uma coisa. Agora, desfrutar da presença dele quando você não entende o que ele está fazendo, quando você não vê o que ele está fazendo, quando você não compreende o que ele está fazendo, é outra. Só desfruta sem ver quem entrega por inteiro. Esses não são dias de você entregar metade, esses não são dias de você entregar boa parte, esses são dias de você entregar tudo. Cutuca alguém que está do seu lado e diga assim: Deus está te levando a um nível maior na presença dEle. Irmão, a Bíblia, ela contém inúmeros exemplos onde Deus estava trabalhando sem que as pessoas percebessem. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ela é cheia de exemplos, homens e mulheres, onde Deus trabalhou e eles não perceberam. A Bíblia é repleta de exemplos, inúmeros exemplos. José é um deles. José do Egito foi rejeitado, preso e esquecido na prisão. Enquanto José achava que não tinha mais solução para ele, Deus estava levando-o ao palácio. Olhe para Moisés. Moisés passou 40 anos no deserto cuidando de ovelhas. Ele achava que a sua história no Egito tinha terminado, mas Deus estava formando no deserto um libertador. Olhe para Esther, era apenas uma jovem órfã, que foi criada pelo seu primo Mardoqueu. Ela não sabia, mas toda a dificuldade que ela passou era parte de um plano de salvação para um povo inteiro. Olhe, por exemplo, para Davi. Davi enfrentou grandes adversários, venceu a batalha no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. Davi lutou e matou um leão e um urso. Davi venceu o temível gigante Golias, mas depois teve que se esconder na caverna, sem entender o trabalhar de Deus na vida dele. Olhe para Ruth, uma mulher que ficou viúva cedo, era estrangeira e sem futuro aparente. Ela só queria sobreviver.
mas Deus estava trabalhando sem ela perceber, inserindo na linhagem do Messias. Todas essas pessoas Deus trabalhou, mesmo sem elas perceberem. Deus trabalhou na vida de cada uma dessas pessoas. Elas não viram, mas o fato é que Deus estava se movendo, Deus estava construindo, Deus estava moldando, Deus estava aperfeiçoando, Deus estava lapidando, Deus estava instruindo, Deus estava ensinando, Deus estava edificando, Deus estava preparando, Deus estava fazendo a obra sem elas perceberem. Pastor, por que você está falando isso? Porque o problema que você viveu lá atrás não foi por acaso, Deus estava te moldando nele. O problema que você está enfrentando agora não é por acaso, Deus está te lapidando nele. Os problemas que estão por vir, na verdade, não são problemas, são oportunidades de crescimento. Deus está trabalhando, meu irmão. Deus está trabalhando o tempo todo, minha irmã. Deus não está trabalhando somente quando você vem ao culto e clama pela presença dEle. Não, não, não. Deus está trabalhando desde o dia que você nasceu. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando em você. Isaías capítulo 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade nunca se viu, nem se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Nunca se viu, nem se ouviu um Deus que trabalha. Deus está trabalhando a teu favor. Deus está trabalhando para o teu crescimento, para o teu amadurecimento. Deus está trabalhando na sua vida. Entenda uma coisa: o que Deus tem para você é tão precioso que Ele não pode deixar você ter de qualquer jeito. O que Deus tem para você, o futuro que Ele tem reservado e preparado para você é tão extraordinário que você não pode chegar lá de qualquer forma. Pastor, por que eu vivo isso? Por que eu passo por aquilo? Por que eu enfrento esse negócio? É Deus trabalhando. É Deus trabalhando. E na medida que a gente aprende, nós vamos mudando de fase. Pastor, eu vivo sempre a mesma coisa. Talvez seja porque ainda você não aprendeu. Deus não vai parar de trabalhar. Deus não se aposenta. Também não tira férias. A Bíblia diz que Ele não dorme e nem cochila. Ele trabalha sempre. Ô pastor, aquele relacionamento, aquela situação, Deus está trabalhando. Deus está te ensinando. Pessoas difíceis, elas servem para nos afiar. Assim como um ferro afia o ferro, o amigo afia o seu amigo. Ô pastor, eu trabalho, tem um Satanás lá na minha empresa. Pensa numa tribulação. Pensa num... Pastor, eu oro todos os dias. Leva a Deus. É precioso aos teus olhos, leva. Tem gente que ora assim. Não levanta a mão que fica feio para você. Você não sabe, mas talvez essa pessoa está sendo usada por Deus para abençoar a tua vida.
Não ore para Deus tirar os problemas de você. Olhe para você crescer com os problemas que você enfrenta. Porque não adianta a gente passar uma vida inteira sem problema na terra e perder o risco de não viver a eternidade com o Senhor no céu. Pessoas difíceis servem para nos tornar mais parecido com Jesus. Jesus perdoou só os bonzinhos? Não, Jesus perdoou a todos. Ele, sendo o Senhor, teve que perdoar. Você acha que a gente não vai ter? Ele, sendo o Senhor, serviu. Ele não serviu os reis, ele não serviu só os sacerdotes, ele não serviu homens de patente alta, não, ele serviu a todos. Se Jesus, sendo o rei, foi servo de todos, será que eu e você não vamos ter que servir as outras pessoas também? Ai, pastor, eu quero servir só essa. Eu também queria, mas infelizmente não é como a gente quer, é como a palavra nos ensina. Irmão, sabe por que existe sogra? Sogra é uma bênção de Deus. Sogra é uma bênção de Deus. Tem sogra aqui? Ai, Jesus, não tem sogra aqui? Quem é sogra aqui, dá um glória a Deus. Quem tem sogra, dá um aleluia. Sua sogra é uma bênção, sim ou não? Jesus está vendo, hein? O homem vê o exterior, mas ele vê o que está dentro do coração. Sogra é uma bênção, e eu posso te provar. Sogra é uma oportunidade de Deus para a gente amar os inimigos. Ricardo tem uma sogra abençoada, né, Ricardo? Aleluia. Como é que é o nome dela mesmo? Dona Nésia, querida, preciosa. Cunhado folgado. Quem tem cunhado folgado? Não levanta, não levanta. São oportunidades que Deus nos dá para amar a quem a gente encontra dificuldades. Por que a sogra muitas das vezes tira a paciência de alguns? Porque está muito perto. Por que o familiar tira a paciência de muitos? Porque está perto demais. E quanto mais perto a gente chega, quanto mais intimidade se tem, mais a probabilidade de a gente encontrar adversidades e desafios. Relacionamentos são bons, mas nem sempre é como a gente quer. Tem horas que Deus permite relacionamentos para nos moldar, para nos afiar, porque Ele está trabalhando. Deus está sempre trabalhando, e mesmo que você não veja, mesmo que você não perceba, Ele está fazendo uma obra sobrenatural e poderosa na sua vida. O que Ele tem para você é grande, o que Ele tem para você é extraordinário. O que Deus tem reservado para mim e para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem. Mas eu estou aqui para te dizer, o que Ele tem é poderoso, é sobrenatural, é grande, mas ninguém vai entrar lá de qualquer jeito. Estou declarando aqui que o que Deus tem para você é incrível, para esse tempo presente, mas para o tempo vindouro, para a eternidade com Ele, é melhor, maior e mais extraordinário ainda. Mas nós não vamos chegar lá de qualquer forma. Diga bem forte: as portas do céu estão abertas
O céu está de porta aberta para todos, só que a porta é estreita. Você não vai entrar como você acha, ou como você quer, ou do seu jeito. Para entrar, tem que seguir a palavra, tem que perdoar, tem que amar, tem que servir, e acima de tudo, tem que ter Jesus. Porque eu tenho Jesus, eu perdoo. Porque eu tenho Jesus, eu amo. Porque eu tenho Jesus, eu sirvo. E no meio dessa jornada chamada vida, Deus está trabalhando para me aperfeiçoar em cada área. Não estou vendo, Deus está trabalhando. Não percebo, Deus está trabalhando. E eu vim aqui para declarar uma palavra profética. Quem tem fé para receber, receba em nome de Jesus. O que você está pensando ser o fim, Deus vai fazer ser início de um grande testemunho. O que você pensa ser o fim, para Deus é o início de um grande testemunho. A Bíblia vai contar a história de uma mulher que ficou viúva, estava devendo, e o credor vai até a casa dela buscando o pagamento da dívida. A mulher não tem dinheiro, então o credor quer levar os filhos da mulher como pagamento. Aquela mulher, ela busca o profeta, e o profeta libera uma palavra dizendo: vai aos vizinhos, pegue vasilhas, vai para a tua casa, fecha a porta, porque você tem azeite lá, e o azeite vai multiplicar. Você vai enchendo as vasilhas, você vai vender esse azeite, vai pagar as dívidas e vai sobreviver com o que sobra. Quando aquela mulher achou que não tinha mais saída, que não tinha mais solução, que os seus filhos seriam levados, Deus entrou, fazendo daquela situação o início de um grande testemunho. O que estava faltando naquele momento passou a sobrar. O que ela pensava ser o final se tornou o início de um grande testemunho. Pastor, por que você está falando isso? Porque tem casais aqui que estão pensando que acabou, mas Deus está dizendo: essa crise é apenas o início de um grande testemunho. Tem gente aqui que está enfrentando uma dificuldade na sua empresa, está pensando em fechar, e Deus está dizendo: o que para você é o fim, para mim é um novo começo. Vai ter grande testemunho. Tem gente aqui que estava pensando em desistir, em parar, em largar, em abandonar, em ir embora. Deus está dizendo: eu vou fazer dessa situação um grande testemunho. Aleluia! O que você pensa ser o fim, Deus faz ser o início de um grande testemunho. Mas pastor, eu não estou vendo. Pastor, eu quero ver. Eu preciso enxergar. Eu gostaria de ver. Irmão, nem sempre Deus vai nos permitir ver. Nem sempre Ele vai nos deixar enxergar o trabalhar dele na nossa vida. Tem horas que a gente não vai ver. Pastor, mas eu queria. Irmão, escuta. Você pode não ver, mas o que Deus está gerando em você é maior do que você pode imaginar. Então você pode até não ver, mas você deve acreditar. Deus está trabalhando, e o que está sendo gerado é maior, é melhor, é mais extraordinário do que você pode imaginar. A Bíblia vai contar a história de uma mulher chamada Ana. O sonho da vida dela era ser mãe. Ela queria ter um filho, e ela pedia a Deus
todos os anos um filho. Penina, a sua adversária, ficava provocando ela porque ela tinha muitos filhos e Ana não tinha nenhum. Todos os dias Ana subia ao templo, ou aliás, todos os anos Ana subia ao templo para clamar a Deus, para entregar ofertas ao Senhor, clamando ao Senhor um filho. Deus deu um filho no dia que Ana pediu? Não. O texto vai dizer que foram muitos anos. Não se sabe exatamente quanto foi o tempo, mas a Bíblia diz que passou muito tempo. Ana queria um filho. E um dia Deus respondeu a oração de Ana. Ana não estava vendo, mas Deus estava tratando ela. Deus estava amadurecendo ela. Deus estava gerando nela algo maior. Ana pede um filho. Deus envia Samuel, um sacerdote, um juiz e um profeta para as nações. A gente às vezes fica frustrado porque as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer, mas a verdade é que Deus está trabalhando, espera o tempo certo, porque quando vier vai ser melhor, maior e mais extraordinário do que você pode pensar ou imaginar. Cutuca a pessoa que está do seu lado e diga assim: o que Deus está gerando é grande. Mas fala com autoridade, diga: meu irmão, aguarda, espera, descansa, desfruta da presença, porque o que Deus está gerando em você é extraordinário. Mas pastor, eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero saber. Porque pastor, eu estou achando que Deus está distante. Pastor, esse silêncio de Deus me mata. Porque assim, eu até entendo passar pela prova, passar pelo deserto, estar no meio de uma tempestade. Eu entendo, pastor. Mas e o silêncio? Deus não me ama. Não, Deus não me ama, porque Ele está longe de mim. Pastor, Deus abriu mão da minha vida, eu não sinto mais. Acalma o teu coração, desfruta da presença, silencia as outras vozes, anula os dardos inflamados, blinda a tua mente, guarda o teu coração, segura as emoções. Sabe por quê? Porque o silêncio de Deus não é ausência. O silêncio de Deus é estratégia. O silêncio de Deus não é negação. O silêncio de Deus é preparo. Deus está trabalhando e você nem está percebendo. Deus está agindo e você não consegue enxergar. Não é porque Deus é mau, é porque Ele é estrategista. No espanhol, estratégia. No grego, estratégia. Quem assistiu Tropa de Elite aí, diga amém. O Senhor vai me explodir, o Senhor vai se explodir e vai explodir o batalhão inteiro. É isso que o Senhor quer, seu 06? É isso que você quer? Acabar com a paz da tua casa? Explodir teu casamento? Acabar com a tua família?
Descansa o teu coração, porque o silêncio de Deus é a estratégia dele. Ele trabalha com estratégia. A gente é cabeção. Diga bem forte: eu sou cabeção. Foi você que disse. A gente é cabeção porque a gente quer mostrar tudo. Vivemos na era digital e tem muita gente que faz não porque quer fazer, mas porque quer mostrar. É tipo o pavão. Sabe o pavão? Ele quer mostrar. Ele se abre todo para mostrar tudo. Ele quer mostrar. A gente às vezes é meio pavão. Fala para o outro que não deveria falar. E aí não dá certo. Por quê? Faltou estratégia. Confia em quem não devia confiar. Conta tudo para todos. Aí não dá certo, porque falta estratégia. Tem horas que nós temos que trabalhar em silêncio. Olha para o Senhor. Ele trabalha. E Ele trabalha sempre. Não é porque Ele está em silêncio que Ele não está fazendo nada. Não é porque Ele está em silêncio que Ele está ausente. Não, não, é estratégia. Aprenda a ser estrategista. O silêncio de Deus não é negação. Não é porque Deus está negando você, porque Deus deixou de amar você. É porque Ele está te preparando. Deus está te aperfeiçoando. Deus está nos moldando. Ah, mas pastor, demora. Sim. Quanto mais cabeção, mais demora. Olha no olho da pessoa mais bonita que está perto de você. Olha no olho e diga assim: ô cabeção, vai depender da rapidez que você vai aprender. Quanto mais rápido você aprender, mais rápido você chega ao novo nível. Deus não está demorando, Deus está caprichando. Só quem está entendendo isso, aplaude bem forte o Senhor. Sabe por que demora tanto? Alguém se arrisca? Demora porque leva tempo para Deus construir. O que é bom, o que tem valor, não acontece da noite para o dia. Não é num piscar de olhos. O que tem valor leva tempo. Leva tempo. A gente precisa respeitar o fator tempo. A gente precisa aprender a respeitar as demandas que o tempo exige. A gente às vezes está colocando expectativas demais em outras pessoas, sendo que aquelas pessoas não podem superar as nossas expectativas, porque elas não vão conseguir, elas não tiveram o tempo suficiente do amadurecimento. Quantos casais se perderam por falta de entendimento? Cobraram do outro aquilo que o outro não poderia dar. Quantas empresas faliram, fecharam? Por quê? Porque nós não soubemos esperar o tempo certo. Tem empresa que era para estar prosperando, mas nasceu no tempo errado. Deveria ter esperado para abrir. E tem gente que abriu no tempo certo, mas fez o que não devia. Quantas e quantas coisas acontecem na minha e na sua vida. Quantas coisas acontecem na nossa vida que a gente não deu valor ao tempo. O que é bom demora.
O que é bom não é da noite para o dia, não é num estalar de dedos, nem num piscar de olhos. É construído. A gente vai preparando, Deus vai preparando a gente. Eu converso com casais, toda semana eu atendo casal, pastor, e eu toda semana falamos com alguém, toda semana a gente vê alguma situação acontecendo, toda semana. E eu acho maravilhoso quando eu encontro um casal que já tem vencido o teste do tempo. E eles dizem: pastor, que bênção, nosso casamento está muito legal, está muito bacana, está muito especial. A gente nunca se amou tanto, a gente nunca cuidou tanto do outro, a gente nunca serviu tanto um outro. Nós estamos vivendo um momento ímpar no nosso casamento. Como é gostoso conversar com casais maduros, que já não briga mais por qualquer coisa, que já não discute mais por qualquer coisa, que passaram pelo teste do tempo, que venceram. Como é gostoso encontrar alguém dizendo: pastor, eu louvo a Deus pela empresa que o Senhor me deu, eu louvo ao Senhor, ela está funcionando, está redonda, está fluindo, está dando tudo certo, está incrível, estou prosperando, estou crescendo. Hoje eu tenho condição de viajar, de curtir com a minha família, tenho condição de realizar sonhos. Mas pastor, para esse momento chegar, levou tempo, foram investimentos, lágrimas, gotas de suor, muito trabalho. Sabe, meu irmão, o que de fato é bom não acontece da noite para o dia. Pastor, eu vou sair da igreja, vou viver um mundo, eu quero curtir a noitada, eu vou conhecer alguém, vou ficar com alguém, vou sair com alguém. Parece ser atrativo, mas não é bom. A longo prazo você vai perceber que é correr atrás do vento, não gera nada. O que é bom leva tempo para construir. O que é bom passa pelo teste do tempo. Sabe por que demora? Porque Deus está te preparando, Deus está trabalhando, querendo você ou não, Deus está se movendo. E o que está por vir ali na frente, o que está por vir ali na frente, será que você pode começar a dar glória aí? Será que você pode dar glória? Porque Deus está te preparando para o melhor, Deus está te preparando para o extraordinário, Deus está te preparando para algo glorioso. Ali na frente você vai ver que valeu a pena, ali na frente você vai ver como valeu a pena, ali na frente você vai contar testemunhos, dando honra, dando glória, louvando a Deus. Pastor, eu quero ver, eu quero ver o agir de Deus. Mesmo que você não veja, Deus está trabalhando. Irmão, entenda uma coisa aqui: Deus não te chamou para ver o trabalhar dele, mas para confiar nele. Um amém, um aleluia, um glória a Deus. Eu vou repetir: Deus não te chamou, Ele não te chamou, Ele não te chamou para ver o trabalhar dele. Deus te chamou para confiar nele. Aleluia. Provérbios capítulo de número 3, versículos 5 e 6. A Bíblia diz: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Diga bem forte: eu preciso confiar.
Deus está trabalhando, confia. Deus está agindo, confia. Esse é um processo de preparação, um processo preparatório. Deus está te amadurecendo, Ele está endireitando os teus caminhos. Confia, confia, porque Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando. Fica de pé em nome de Jesus.